Você quer se aproximar de Deus. Olha aqui, olha como é que a questão não é meramente entregar algum recurso. O ato da oferta é um ato de aproximação. Você não chega diante de Deus com a sua mão vazia, se você tem alguma coisa. Então, é uma maneira de você se aproximar de Deus, reconhecendo que Ele é o Senhor da sua vida. Escutando uma pregação dessa, vindo de uma liderança religiosa, dá tristeza no coração. Porque no Novo Testamento, nem Jesus, nem os apóstolos nunca ensinaram que devemos dar uma oferta, ou devemos fazer um sacrifício, ou devemos fazer um propósito, para que Deus nos aceite, para que Deus nos receba. Nunca você vai ver isso no Velho Testamento. Até porque o maior sacrifício foi feito por Cristo. Foi feito na cruz. Ali foi o maior sacrifício que foi feito por todos. Oferta sim, oferta devemos dar. Porque a palavra de Deus nos ensina. Mas oferta voluntária, conforme desejar no seu coração. E não é uma oferta, não é um sacrifício, não é dízimo, não é um propósito que vai nos aproximar de Deus. Primeiro, para nos aproximar de Deus, devemos ter fé. E depois de ter fé, ter um coração puro, um coração limpo, um coração purificado através do Espírito Santo de Deus. Dá oferta sim, mas ofertas voluntárias, conforme desejar em seus corações. Como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dar com alegria. Então, a oferta é algo voluntário, é algo que você deseja em seu coração, é uma combinação entre você e Deus. Você não pode ser forçado daquilo que você não pode. Você não pode ser forçado da além das suas posses, ou além do desejo do seu coração. E cada um contribua conforme propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dar com alegria. Então devemos dar oferta com alegria, com satisfação. Isso não quer dizer que vai me aproximar mais de Deus ou não, porque para eu me aproximar de Deus, eu tenho que ter o quê? Primeiramente, fé. Depois, me limpar e me purificar através do Espírito Santo, através da palavra de Deus. Assim eu vou me aproximar de Deus. Mas hoje a maioria das lideranças religiosas encontraram o caminho do dinheiro para extorquir as pessoas, para enganar as pessoas com palavras mentirosas, tirando a possibilidade das pessoas encontrar a graça de graça. Porque de graça receber, de graça vos dar. A salvação nunca foi paga. E a gente escuta uma pregação dessa e muitos caem nos lábios. Muito cai nessas lábias desses gananciosos, desses líderes religiosos que só servem para extorquir e escravizar as pessoas. Então, como é que Deus nos aceita? Será que Deus nos aceita através de uma oferta valiosa, de uma oferta grande, de uma oferta que seja maior do que do outro? De uma oferta, de um sacrifício? Não. Deus nos aceita através da fé. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, fala: sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Então, sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Eu posso vender tudo que eu tiver, eu posso dar de ofertas, talvez para me aparecer, para dizer que eu dei mais do que o meu irmão, mas se eu não tiver fé, eu não posso agradar a Deus. Então eu só posso chegar até Deus através da fé, através do amor pelo meu próximo, através de eu me dedicar à obra de Deus, com a verdade, pregando o verdadeiro evangelho. Por isso que deixa bem claro, sem fé ninguém pode agradar a Deus. Porque quem vem a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecer o melhor. Então devemos ter fé, não é pela uma oferta. E as pessoas às vezes se deixam levar por essas falsas pregações, desses falsos líderes religiosos.
pessoas sendo escravos de religiões, pessoas sendo escravos dessas pessoas pela ganância, pelo poder, fazendo as pessoas seus escravos, achando às vezes que se você der uma oferta alta, se você trouxer dízimo, se você fazer um propósito, ali Deus vai te aceitar. Mas não adianta eu dar ofertas, sendo se meu coração não estiver puro, se eu não tiver me purificado através da palavra de Deus. Então, como podemos chegar até Deus? É com ofertas? Não. É com coração puro. É com uma fé viva. É com a lavagem da palavra de Deus em nossas vidas. Como pessoas transformadas, como pessoas puras, como pessoas limpas para receber o Espírito Santo. Como está escrito em Hebreus, capítulo 10, versículos 22 e 23, que fala: portanto, chegamos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com a água pura. Guardamos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Então, como devemos chegar a Deus? É através de uma oferta? É através de um sacrifício, de um propósito? Não. É através de um coração sincero, de uma fé firme, uma fé verdadeira, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com a água pura. Guardamos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. É assim que nós vamos chegar até Deus, é assim que Deus vai nos aceitar. É quando nós temos um coração sincero, uma fé firme. Nosso corpo está lavado pela palavra, pela água pura, para que nós possamos ser pessoas chamadas para o Evangelho. Então não é através de oferta, não é através de sacrifício, não é através de propósito, não é através de dízimo que nós vamos nos aproximar de Deus. É através de uma fé, é através de um coração sincero, é através da purificação, através do Espírito Santo de Deus. Então a Bíblia nos ensina como chegar perto de Deus. É com o coração puro, é com as mãos lavadas do pecado, é com a mente transformada, é com o corpo purificado através da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, dos apóstolos que pregaram para a gente. Como está escrito em Tiago, capítulo 4, versículos 7 e 8, que fala: portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele chegará perto de vocês. Lave as mãos, pecadores, limpem o coração, hipócritas. Como a gente deve chegar até Deus? É lavando as mãos do pecado, é limpando o coração da hipocrisia, a hipocrisia do ódio, da falta de amor, da ganância, nos purificar a cada dia. Assim nós podemos chegar até Deus. Então nós podemos estar próximo do nosso Pai Celestial, através da purificação da palavra, não através de oferta, não através de sacrifício, não através de dízimos. Dízimo era para os levitas. Nós não somos levitas, nós somos brasileiros. O povo de Israel pagava dízimo à tribo de Levi. Aqui nós não somos levitas. Aqui, espiritualmente falando, nós somos gentios. E gentio nunca foi mandado dar dízimo, muito pelo contrário. A única passagem que tem para que nós, como gentios, podemos ofertar na obra de Deus é que dai conforme seu coração desejar, como está escrito em 2 Coríntios 9:7. Cada um contribui conforme desejar em seu coração. Não dizendo que se eu der tanto, se eu não der tanto, eu não vou me aproximar de Deus. Primeiro eu tenho que me purificar espiritualmente falando. Não é ofertas que vai me levar até Deus. Não é oferta que vai me levar à salvação. Mas sim um coração transformado, um corpo transformado, uma mente transformada. Uma nova criatura em Cristo Jesus. Assim eu vou chegar próximo de Deus. Assim eu vou me aproximar de Deus. Mas que essas pessoas que são gananciosas enganam as pessoas com mentiras, com enganos. E as pessoas, por falta de conhecimento, por falta de tempo para ler a Bíblia, ainda caem nessas ciladas.
Então, meus queridos irmãos, devemos crer em Jesus Cristo. Se nós crer de coração, se nós confessar com nossos lábios, se nós aceitar Jesus como nosso Salvador, chegamos até Deus. Através de quem? Do Filho de Deus. Como está escrito em João capítulo 3, versículo 18 e 19, que fala: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, se nós cremos em Jesus Cristo, se nós nos entregamos para Ele e acreditamos fielmente que Ele é a luz do mundo, que Ele veio de Deus para salvar a humanidade, assim nós teremos a salvação. Não depende de sacrifício, não depende de oferta, não depende de dízimo, depende de aceitar Jesus em suas vidas. Depende de você aceitar que Jesus é o Filho de Deus e que Jesus veio ao mundo para salvar a humanidade. E todos aqueles que nele crêem jamais será confundido. Não vamos deixar, irmãos, a religião dominar a mente de vocês. Vamos pregar o verdadeiro evangelho. Um evangelho sem ganância, um evangelho sem cobiça. Um evangelho que pode nos trazer arrependimento e nos levar à vida eterna. E que Deus esteja com todos vocês. E que a gente possa, irmãos, ir contra esse sistema religioso, contra esse sistema que escraviza as pessoas, tirando dinheiro das pessoas, líderes religiosos gananciosos, cheios de cobiças, satisfazendo seus próprios ventres, suas próprias gargantas, que suas barrigas nunca enchem, de tanto tirar dinheiro das pessoas, enganando, diminuindo a fé das pessoas. Hoje a gente vê tantas pessoas, eu não vou para a igreja porque se eu for eu vou ser roubado. Por causa desses falsos líderes religiosos, enganadores, mentirosos, que ficam extorquindo as pessoas, fazendo da palavra de Deus, fazendo do evangelho negócios para se beneficiar e se enriquecerem a custas dos pobres membros que buscam a fé, que buscam ser salvos, mas às vezes se tornam mais escravos das religiões, escravos desses líderes religiosos, do que escravos de Jesus Cristo. Que a paz de nosso Jesus Cristo esteja com todos nós e que o Espírito Santo de Deus abra a nossa mente para que a gente entenda verdadeiramente o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus.